Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa 8ª aula de arte, beleza? Então, pois é galera, estamos na segunda parte, né, da nossa segunda etapa do primeiro bimestre, certo? Prontos a caminhos da C2 daqui a 2 semanas. Lembrando que não faço parte da equipe de vocês, mas oriento a vocês que dia 22 vocês terão que apresentar truques de mágicas, né, nas aulas online de vocês, tá bom? Então faça isso com um grande bacana, que isso é um jogo bacana, é um campeonato que vocês vão fazer durante o ano todo, certo? Então participem e se garantam nesse show de mágicas, né? Nesse grupo de mágicas. Então galera, o nosso conteúdo de hoje ele vai estar relacionado a aspecto de novas experiências voltadas à música, né? Na aula passada a gente trabalhou algumas músicas, aliás, a gente tratou algumas formas de... A gente tratou do início da composição da música brasileira, né? No período dos festivais da canção, depois a utilização da canção para o uso político, né? A utilização da música como uso político no período da ditadura militar, do regime militar, certo? As questões das censuras, das lutas e tudo mais, dos exílios. E a gente começou também a esse grande, digamos assim, esse grande movimento político, né, ao redor da música, principalmente do rock, né, que foi o rock na década de 80, que eles estavam aí sempre para enxingar esse tipo político, essa ideia mais politizada e romantizada da situação, certo? Beleza? E também teve a obra do Cazuza, né, que a gente tratou, que é uma referência aos anos dos direitos da cidadania, certo? Que foram instituídos, e a questão da Constituição de 1988, né, que é a ideologia. Brasil até que tem... Ideologia, quero uma pra viver, uma coisa assim. E o nosso conteúdo de hoje é a questão das novas experiências, né? A gente vai traçar um paralelo da história de como surgiu digamos assim, os armazenamentos de música, né? Podemos assim dizer, e a evolução da música saindo da ideia mais voltada instrumentista para uma forma mais eletrônica, tá bom? Então esse é o nosso tema da aula de hoje e da nossa próxima aula da próxima semana. Beleza? Então vamos começar fazendo a transmissão aqui para vocês. Vamos iniciar essa nossa brincadeira aí. Então, galera, iniciando, a gente vai analisar as possibilidades, né? A gente consegue observar que a música em si ela pode surgir e aparecer de diversas formas, né? Através de manuscritos ou apresentações ao vivo, né? Beleza? Então, isso pode ser uma forma de registro das obras, tá? Certo? Seja manuscrito, seja gravado ou seja uma apresentação ao vivo, certo? Então, a gente consegue afirmar que o processo de armazenamento ele foi mudado com o tempo, né? Ao invés de ele estar só manuscrito ou só nas apresentações ao vivo, ele passou também a se tornar num sistema de gravações, né? Então, muito antigamente, a questão da promoção, da divulgação de obras artísticas voltadas para a música era de voz de boca em boca, né? Ou seja, passar de geração a geração. Depois a utilização de manuscritos e as apresentações ao vivo. Com o tempo foi ganhando espaço para as gravações, né? Isso começou com o fonógrafo, certo? Uma obra construída por Thomas Edison, mesmo cara que inventou a lâmpada, certo? Que isso foi em 1877, e esse fonógrafo ele possibilitava a gravação e a reprodução de sons. Só que ele só fazia isso, era um único som, uma única faixa, uma única música dentro desse fonógrafo, certo? Já o Emil Berliner, certo? Ele criou em 1888 o gramofone, né? Já no gramofone ele permitia a gravação e a reprodução dos discos
das músicas em discos metálicos, e ele representou uma grande inovação, pois além de permitir a gravação de uma música, ele permitia também a gravação de várias cópias de discos com uma matriz, ou seja, tinha uma matriz, um local onde tinha uma música matriz, e ele podia fazer várias cópias daquele disco através dali. E isso foi uma abertura de caminho para a música gravada de maneira como nós vemos hoje, né? Nós conhecemos hoje, certo? Então, com o tempo, a música ela foi começando a ganhar grande repercussão, e ela, em vez de ser algo artístico apreciado, várias pessoas tiveram uma grande sapiência, né, de fazer por que não ganhar com a música, né? Ou seja, por que não lucrar com a música, certo? E em 1940 foi desenvolvido o disco de vinil, que marcou outro momento histórico da música, né? Eles eram mais leves do que os gramofones, e os discos de vinil eles permitiam a gravação de vários áudios dentro dele, divididos em faixa, né? E essa popularização contribuiu para que o desenvolvimento da indústria da música cresça, né? Possibilitando a comercialização de discos em grande escala. E decorrente disso, outras invenções foram surgindo também, né? Certo? Como a fita cassete, né? Que em 1963 ela foi inventada, e ela consistia em uma difusão da música em larga escala, certo? Feita por uma fita magnética, tá bom? E depois da fita cassete, lá veio o nosso compact disc, né? Que ou seja, o nosso CD, DVD, tipo de coisa. E com isso, a música ela saía do patamar, digamos assim, pneumático, né? E vai para o patamar digital, onde tudo está dentro de um computador, tudo está assim. E a criação dessa tecnologia de CD representa um grande avanço, pois ele foi possível ampliar o tempo de gravação, e atualmente em CDs vocês conseguem gravar 80 minutos de música, ou minutos de vídeo, ou minutos de áudio, qualquer áudio que isso for. Para vocês terem noção, o Compact Disc ainda é tão utilizado que a maioria das galeras que estão se graduando em alguma faculdade, eles apresentam no final da sua faculdade ou um TCC ou uma monografia, que é praticamente a mesma coisa, mas de forma específica cada um, né? Que é o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e a monografia. E ambos deles, você, além de apresentar o impresso, né, o modelo impresso, como também o slide, você tem que levar um CDzinho. E nesse CD está contido todas as informações do slide, toda a sua apresentação ali dentro, compactuada. Beleza? Show. E por último, a internet, né, galera? Então, com o passar do tempo, esses CDs eles foram substituídos por diversos aparelhos que armazenam música, MP3, MP4, Discman, né? O iPod, certo? Embora pequenos, e muitos desses aparelhos armazenam até milhares de músicas. E os avanços não pararam, que hoje em dia é possível ouvir qualquer música, em qualquer momento, em qualquer lugar, basta você ter uma conexão com a internet. E daí, galera, a gente entra indo pro livro de vocês. Agora a gente vai trabalhar slide e livro, tá? No livro de vocês, na página 48 e 49, tem dois textos que representam essa questão da industrialização com a arte, certo? Então, quando as obras artísticas se tornam bens de consumo. Em meados do século XX, os filósofos alemães Max Horkheimer e Theodor Adorno, ao observar e estudar os efeitos da industrialização e da produção em larga escala na arte e na cultura, criaram o conceito de indústria cultural. Segundo os estudos desses filósofos, ao seguir a lógica capitalista, as produções artísticas transformaram-se em bens que podem ser adquiridos por um valor monetário, promovendo o lucro dos empresários que as fornecem. Esses bens são produzidos em série e em larga escala, visando atingir um amplo público consumidor. O desenvolvimento da indústria cultural ampliou o mercado de trabalho para os artistas e facilitou o acesso da população às suas produções, para atingir o maior número de pessoas, que são os consumidores. Entretanto, as produções da indústria cultural são padronizadas como qualquer outro produto industrializado.
Galera, nesse período a gente estava vivendo uma coisa chamada de arte nouveau, né? Ou seja, a arte nova na Europa, onde a arte ela passou a ser representada a elementos industriais, né? Onde ela não apenas se tornou algo de plenitude, de observância, de apreciação, de fruição, mas também se tornou algo funcional, algo palpável e, digamos assim, como é a palavra? E consumível, né? Comum ao público, né? Isso foi o que chamamos de a indústria cultural, onde a indústria não se voltou para as concepções industriais e passou a vender situações desse tipo. Por exemplo, obras de artistas que são réplicas de obras de artistas famosos. Isso vende muito, certo? Vende muito essas réplicas e são caras. Músicas também, os CDs originais, os DVDs originais, certo? As mídias e tudo mais. Então, a consolidação do ideal capitalista de produção artística ocorreu em meados do século XX com a popularização dos jornais, do cinema, do rádio e da televisão. São meios fundamentais para a difusão dos produtos da indústria cultural, e esses meios de comunicação são considerados veículos de comunicação em massa, pois atingem um grande público e assim difundem produtos e ideias. Isso é muito importante falar, galera, porque muita gente, galera, começa assim, o cara é alienado, o cara é isso aqui. E é justamente essa ideia, né? A ideia da comunicação de massa. Muitas das vezes, como está no texto da página 49, que eu vou ler já já para vocês, muitas das vezes você nem curte aquele produto, nem gosta daquela coisa, nem se sente bem utilizando tal roupa ou comendo tal comida. Mas o fato de, nas propagandas no seu próprio convívio, alimentarem essa ideia de que você deve praticar aquilo, que você deve comer aquilo, que você deve experimentar aquilo, aí você acaba sendo influenciado, né? Essa é a ideia da cultura da massa. Mesmo você não querendo ou não gostando e poucas pessoas gostando daquilo, o fato dela sempre estar repetindo vai fazer com que as pessoas achem que aquilo ali é um senso comum e passem a praticar, certo? Então, ao servir de meio de divulgação dos produtos da indústria cultural, os veículos de comunicação colaboram para a difusão da cultura de massa, termo utilizado para designar a produção destinada ao grande público. Muitas vezes são divulgados produtos sem considerar a heterogeneidade do público, ou seja, o produto é feito da maneira mais simples possível e tipo, vou fazer para esse público tal e pronto. E isso nem se preocupa, deve ter gente que não gosta disso, deve ter gente que não gosta daquilo, deve ter gente aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Não, investiu na heterogeneidade, lançou, divulgou o produto e em razão disso esses veículos de comunicação vão fazer com que aquele produto que ele é pouco visto, possivelmente, né, pela população, certo? Eles acabam colaborando com a homogeneização daquele produto, ou seja, fazendo com que todos achem que todo mundo pensa naquele produto, beleza? A homogeneização do gosto popular, contribuindo para a alienação da população. E na segunda metade do século XX, diversos artistas visuais passaram a produzir obras nas quais criticavam o consumo excessivo, né? Tem algumas charges aí no livro de vocês, espero que vocês leiam e pratiquem e entendam o contexto das charges, né? E a gente entra no slide agora que é a música concreta. Galera, a música concreta ela surgiu no final da década de 40, em 1940, e ela se caracteriza pela criação de peças musicais baseadas na gravação e na manipulação de sons existentes, ou seja, esse som já existe, eu já percebo, já sei que som é aquele, é um som comum do cotidiano da vida, é um som funcional, é um som que não é artístico, mas com isso eu pego esse som através da gravação, eu coloco ele em uma mídia e lá eu vou distorcendo o som, deixando mais lento, mais rápido, colocando outros sons próximos, até porque nessa época não tinha a sobreposição de sons, né? Ou seja, era só apenas sons próximos. Então esses sons eles eram utilizados de diversas formas, né? Eram chamados essas pessoas de concretistas, né? O concretismo ele era o quê? O concretismo em si, a arte do concretismo,
era a utilização de meios com que o público interaja com a própria arte. Ou seja, fazer com que a questão do... Aliás, minto, perdão. O concretismo ele vai trabalhar muito com a... Daí é o neoconcretismo. O concretismo ele vai trabalhar muito com aquela questão de utilizar coisas comuns através de artes. Por exemplo, o Duchamp, ele tem uma obra artística, né, uma obra das artes visuais, uma escultura, que é um mictório de banheiro feminino, aquele que fica grudado na parede. E ele inverteu e chamou aquele produto de a fonte. E isso tornou-se aquele objeto artístico nas apresentações do, se não me engano foi do MoMA, não lembro, mas uma apresentação aí do surrealismo, e fizeram esse lance do concretismo, certo? E o concretismo aqui trabalha muito com essa questão de sons já existentes, manipulados, estruturados e jogados como música, né? Um exemplo claro que a gente pode ver e atual é que quem segue o Alok, né? Ele teve alguns stories dele, alguns vídeos dele, que ele estava gravando o filho dele, gravou o filho dele falando alguma coisa, tentando gesticular, né? Tentando falar alguma coisa, ou seja, só tentando mesmo. E nisso ele começou a juntar esses sons que o filho dele fazia e juntou e construiu uma composição. Isso é música concreta, entendeu? É a manipulação de sons já existentes para formar um som musical, um som artístico, certo? E os pioneiros dessa música concreta foram Pierre Schaeffer, deixa eu passar aqui, Pierre Schaeffer e Pierre Henry, que na década de 50 eles lançaram Sinfonia para o Homem Só, que tá aí o link, vocês copiam aí e coloquem lá para você ver, certo? Então bota só o nome do título da obra mesmo, que é Sinfonia por um Homem Só, né? Ou seja, Sinfonia para um Homem Só, tá bom? E essa música ela consiste nas gravações de sons emitidos por diversas pessoas. Outro cara também que trabalha muito com a fundamentação da música concreta é o músico e multi-instrumentista Hermeto Pascoal, né? Além de ser multi-instrumentista, ele também era arranjador, que é aquele cara que compõe e distribui, divide a música em como cada instrumento vai executá-la, certo? Então, além de tocar esses instrumentos convencionais, como acordeão, a flauta e o violão, ele também cria instrumentos utilizando materiais inusitados, como chaleiras e canos, certo? Como a gente pode ver aí, ele está tocando a chaleira como se fosse uma gaita, uma flauta, né? Então, para criar suas composições, Hermeto também capta sons do cotidiano e os transforma em música, tá bom, galera? Vocês podem ver tanto na faixa do CD de vocês, a faixa 16 e 17, como aqui também vocês têm algumas composições do nosso Hermeto Pascoal. Beleza, galera? Então, de imediato, a gente vai ver só uma outra recapitulação do livro de vocês, que é na página 52 e 53. Acho que é 52 e 53. Tá bom? Pra ter botado mais uma coisa que não deu certo, não. Que é a ideia dos direitos autorais, certo, galera? O que são direitos autorais? Direitos autorais são tudo aquilo que, por exemplo, direitos autorais é você, ou se outra pessoa quiser utilizar a sua música, ou quiser utilizar a sua obra para algum outro fazer dela, ela tem que falar com você primeiro, pedir autorização e saber o quanto você vai cobrar por isso, certo? Então, em 2008, o Hermeto Pascoal escreveu um bilhete que autoriza com que qualquer música no Brasil ou no mundo grave suas músicas. Ou seja, ele vai abrir mão dos direitos, de boa parte dos direitos autorais, para que os outros músicos possam gravar suas músicas como se fosse deles, né? Vou botar entre aspas aqui. Porque ao tomar essa atitude, ele abriu mão de parte dos direitos sobre suas criações, e esses direitos eles são um conjunto de leis que garantem aos autores a posse dessa obra, né? E isso vai, galera, desde música, como obra de arte, como poesia, como poema, como um livro, como redação, como resenha, como monografia, como TCC. Tudo isso aqui é ideia de direitos autorais. Beleza, galera?
Então no bilhete, como vocês estão vendo, ele diz assim, ó, eu, Hermeto Pascoal, declaro que a partir desta data libero para os músicos do Brasil e do mundo as gravações em CD de todas as minhas músicas que constam na discografia deste site. Aproveitem bastante. Certo? Então no Brasil há leis de proteção ao autor desde o início do século XIX. Os direitos autorais regulamentados em 1998 são classificados atualmente como morais e patrimoniais. O que é o moral? É exigir a autoria da obra, ter o nome anunciado na utilização da obra. Ou seja, se eu for fazer uma música, vou pegar uma música que Enquanto Houver Sol, do Titãs, né? Eu vou pegar a música Enquanto Houver Sol e vou fazer uma gravação no meu YouTube, certo? A partir do momento que eu começo a fazer a gravação dessa música no YouTube, se eu não tiver pedido direitos autorais, não tiver constatado e participado da divisão dos valores relacionados àquela música ou autorização para tal fim, eu posso ser preso, eu posso entrar em processo, certo? E até mesmo posso levar até um strike no meu YouTube, certo? Beleza? E direitos patrimoniais é comercializar a obra, autorizar seu uso, produção ou reprodução, certo? De forma integral ou parcial. Então, na área musical, no caso de uma canção, a legislação reconhece os direitos morais e patrimoniais dos autores da letra e da música. Ah, professor, mas a música não está junto à letra? Não. A gente tem que separar a ideia de letra de música, tá? A música é o escopo instrumental, é a melodia, é a harmonia, é a composição. Já a letra, ela faz parte da composição, mas ela não é a composição total. A letra na música é praticamente não, na minha visão, ela é o menos importante, porque na música o que vale é a composição sonora, certo? A música é apenas um incremento para dar sentido ou uma ideia para aquilo, tá bom? Certo? No Brasil, alguns músicos... e o nome dado a essas pessoas que são derivados que fazem a sua obra original, né? Ou seja, quem faz a versão da música, da melodia, da estrutura da música, é o autor versionista, né? Que é aquele cara que faz os versos, né? Beleza? No Brasil, alguns músicos fazem versões de canções estrangeiras, né? Isso é natural, cara. A galera aqui no Brasil, principalmente na época da Jovem Guarda, na época ali dos anos 80 até os anos 90, assim, mais ou menos, sempre você pode ter certeza que quase todas as músicas são derivadas de músicas estrangeiras. Se não duvidar todas, mas todas que eu conheço, a maioria são derivadas. Principalmente, teve uma até que eu achei incrível, que eu pensava que ela tinha criado a música também, que era da Ana Carolina, né? Que é eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Essa música ela também foi uma música copiada em estrangeira, né? Se eu não me engano, ela era da Espanha, essa música é em espanhol. E pioneiros na luta pelos direitos autorais, né? Ao longo da história, diversas mulheres desafiaram a ordem vigente nas sociedades em que viviam, por meio de suas conquistas pessoais. Elas promoveram reflexões sobre a submissão ao gênero masculino imposta às mulheres. Um exemplo é o da compositora e regente Chiquinha Gonzaga, nascida no período escravocrata, filha de uma negra e de um militar branco. Ela representou a luta pela igualdade de direitos em uma época em que mulheres eram submissas aos pais e aos maridos. Ela abandonou um casamento arranjado para dedicar-se à música. Compôs dezenas de partituras para peças teatrais e centenas de músicas dos mais variados gêneros. Além de sua luta pela igualdade de gêneros, Chiquinha Gonzaga destacou-se também por ter sido pioneira na luta pelos direitos autorais no Brasil. E em 1917, ela fundou a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, a primeira entidade criada para proteger os direitos autorais no Brasil. Nessa época, suas canções faziam sucesso, sobretudo no teatro musicado. A Chiquinha percebeu que seria justo receber como autora parte da arrecadação da bilheteria de um espetáculo em que suas músicas fossem executadas. E ela está corretíssima. Beleza, galera? E ficamos aí
essas são atividades de vocês. A atividade de vocês vai até a página 51, 46, 48, 49 e 51, certo? As atividades de vocês irão enviar pela Agenda Edu, certo? Com a descrição da aula, da atividade, que é a aula número 8, a disciplina correspondente, que é a disciplina de arte, a descrição da atividade, que no caso é livro didático, e a data, que é 15 de 3 de 2021, certo? E os alunos poderão enviar as atividades até um dia antes da próxima aula, que no caso é dia 22 do 3, certo? Ou seja, no mesmo dia da aula. Então, galera, nos sigam nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, dar aquele like maravilhoso, nos acompanhe pela Agenda Edu, e eu estarei disponível nas segundas-feiras nos períodos de aulas online, tá, galera? Um abraço, se cuidem, não se esqueça da máscara e do álcool em gel, e juntos, meus amigos, nós podemos mais. Lembrando que dia 22 vocês terão um encontro marcado com os professores de vocês, com a ideia de vocês fazerem o truque de mágica de vocês. Então se garantem, pratiquem, não deixem de fazer isso para ganhar pontos, porque no final do ano isso vai contar muito. Então participem efetivamente desses projetos, tá? Para vocês terem uma boa, digamos assim, uma boa válvula de escape caso vocês não venham a ir bem nas disciplinas nos momentos das aulas, né? Das provas e tudo mais. Ou seja, um aparato a mais para ajudar vocês nesse período. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau, se cuidem. Espero que tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula. Valeu!